Capítulo 10. O bispo na presença de uma luz estranha. Em época um pouco posterior à data da carta que transcrevemos acima, de Bienvenu, segundo se contava em toda a cidade, fez algo mais arriscado ainda que sua viagem pelas montanhas infestadas de bandidos. Havia perto de Digne, no campo, um homem que vivia completamente afastado dos demais. Esse homem, digamos logo a palavra, era um velho convencionalista. Seu nome era G. Falava-se do convencionalista G. no pequeno mundo de Digne com uma espécie de horror. Já imaginaram o que significa um convencionalista? Isso é coisa do tempo em que as pessoas se tratavam por tu e se dizia e cidadão. Esse homem era quase um monstro. Ele não votou pela morte do rei, mas quase. Era quase um regicida, um homem terrível. Como, então, voltando ao poder, os príncipes legítimos não o levaram à presença do Supremo Tribunal? Não lhe cortariam a cabeça, se quisessem, e afinal, é preciso ter um pouco de clemência, mas não era nada mal um exílio para toda a vida. Um exemplo, enfim. Etc, etc. Afinal, era um ateu, como todos os da sua espécie. Mexericos de patos a respeito do abutre. Seria, verdadeiramente, um abutre esse tal G. Não se poderá negá-lo, se formos julgar pelo que havia de selvagem na sua solidão. Não tendo votado pela morte do rei, não foi incluído nos decretos de exílio e pôde permanecer na França. Morava a 3/4 de hora da cidade, longe de qualquer aldeia ou estrada, não se sabe em que recôncavo perdido de um vale inabitado. Dizia-se que era uma espécie de campo aberto, uma toca, uma gruta. Não havia vizinhos e ninguém passava por aquele lugar. Depois que foi morar nesse vale, o trilho que para lá conduzia desapareceu no meio do mato. Falava-se desse lugar como da casa do carrasco. Apesar de tudo o que se falava, o bispo pensava nesse pobre homem e, de vez em quando, olhando o horizonte, onde um pequeno bosque marcava o lugar em que habitava o velho membro da Convenção Nacional, dizia: lá há uma alma desamparada. E acrescentava mentalmente: devo fazer-lhe uma visita. Convenhamos, porém, que essa ideia, à primeira vista tão natural, depois de um momento de reflexão pareceu-lhe estranha, impossível, repugnante até. Pois, no fundo, participava da impressão geral, e o convencionalista inspirava-lhe, sem que se desse conta, esse sentimento tão bem expresso pela palavra indiferença, o limite exato do ódio. Por acaso a sarna da ovelha deve afastar o pastor? É claro que não. Mas de que ovelha se tratava? O bom bispo ficava sem saber o que fazer. Às vezes ia passear por aquelas partes, mas voltava logo. Enfim, um dia correu o boato na cidade de que um jovem pastor, que servia o convencionalista G. na sua gruta, viera procurar um médico. Diziam que o velho malfeitor estava morte, que havia sido atacado de paralisia e não passaria daquela noite. Graças a Deus! Diziam alguns. De Bienvenu pegou sua bengala, pôs a capa, por causa da batina que estava muito usada, como dissemos. Esse era o seu costume, e também para se abrigar do vento da noite que logo começaria a soprar, e partiu. O sol já se escondia, quase tocava a linha do horizonte quando o bispo chegou ao malfadado lugar. Percebeu, pelas batidas aceleradas do coração, que estava perto da caverna. Pulou um buraco, transpôs um valado, uma cerca de tábuas, deu mais alguns passos resolutamente e, de repente, no fundo do descampado, por trás de um grande espinheiro, divisou a caverna. Era uma cabana muito baixa, miserável, pequena mas asseada, tendo toda a frente coberta por uma parreira. Diante da porta, sentado numa velha cadeira de rodas, um homem de cabelos brancos sorria à luz do sol. Atrás do velho, de pé, estava um rapaz, era o pequeno pastor, que nesse instante oferecia ao doente uma tigela de leite. Enquanto o bispo contemplava essa cena, o velho levantou a voz e disse: obrigado, não tenho necessidade de mais nada. Então, seu sorriso deixou o sol e se fixou no menino. O bispo chegou mais para perto. Ao barulho de seus passos,
O velho voltou-se e seus olhos expressaram toda a surpresa que se pode ter depois de uma vida tão longa. Desde que moro aqui, e disse, é a primeira vez que me visitam. Quem é o senhor? O bispo respondeu, chamo-me Bienvenu Miriel. Bienvenu Miriel. Já ouvi falar nesse nome. Não é o senhor que chamam de Bienvenu? Justamente. O velho continuou, meio sorrindo, e então, o senhor é o meu bispo? Mais ou menos. Entre, senhor bispo. O convencionalista estendeu-lhe a mão, mas ele não a tomou, e limitou-se a dizer, estou satisfeito de ver que me enganaram. O senhor não me parece nada doente. Excelência, disse o velho, eu vou sarar. E depois de um silêncio, vou morrer dentro de 3 horas. Depois continuou, entendo um pouco de medicina e sei reconhecer o momento da morte. Ontem, eu só sentia frio nos pés, hoje o frio subiu-me até os joelhos, agora, chega-me à cintura, quando chegar ao coração eu morrerei. O sol está bonito, não acha? Pedi ao menino que empurrasse minha cadeira até aqui, para dar um último olhar às coisas. Pode falar se quiser, que não me causará fadiga. Fez bem em vir olhar um homem que vai morrer. É bom que esses momentos sejam presenciados por outros. Cada um tem sua mania, e eu gostaria de viver até a aurora, mas sei que só me restam 3 horas de vida. A noite não tarda. Mas, afinal, que importa? Morrer é tão simples. Não se tem necessidade da manhã para fazê-lo. Não faz mal, morrerei à luz das estrelas. O velho voltou-se para o jovem pastor, vá dormir. Você já ficou acordado toda a noite passada e deve estar cansado. O menino entrou na cabana. O velho seguiu-o com os olhos e acrescentou, como que falando consigo mesmo, e enquanto ele dormir, eu morrerei. 2 sonos podem ser 2 bons vizinhos. O bispo não estava comovido como poderia parecer. Não acreditava que Deus também estivesse presente em tal modo de morrer, enfim, vamos falar mais claro, porque as pequenas contradições das grandes almas devem ser manifestadas como tudo mais, e ele, que tantas vezes ria tão gostosamente quando chamavam de Sua Excelência, ficou algo ofendido por não receber esse tratamento, e estava quase tentado a chamá-lo de cidadão. Sentiu o desejo de tratá-lo familiarmente, capricho muito comum em médicos e padres, mas que nele não era coisa habitual. Aquele homem, enfim, aquele convencionalista, representante do povo, havia sido poderoso, e talvez pela primeira vez na vida o bispo sentiu vontade de ser severo. O velho, porém, o tratava com cordialidade e modéstia, quem sabe até com um pouco de humildade, tão oportuna quando se está às voltas da morte. O bispo, de sua parte, embora de ordinário evitasse toda a curiosidade, segundo ele quase uma ofensa, não pôde deixar de examinar o convencionalista com tal atenção que, não tendo origem na simpatia, provavelmente em outra ocasião lhe seria censurada pela consciência. Um membro da convenção como que lhe dava direitos de desobedecer a qualquer lei, mesmo a lei da caridade. Porém, calmo, busto quase ereto, era um octogenário desses que fazem a admiração dos fisiologistas. A Revolução teve muitos homens desse tipo, fisicamente adequados à época. Sentia-se nele um homem de fibra. Tão perto do fim, ainda conservava as atitudes de um forte. Seu olhar límpido, sua voz firme, o movimento seguro de seus ombros confundiriam certamente a morte. Azrael, o anjo maometano das tumbas, retrocederia julgando ter batido em porta errada. Parecia morrer por vontade própria. Sua agonia tinha um quê de libertação. Somente suas pernas estavam imóveis. Por elas é que as trevas o retinham. Os pés jaziam mortos e frios, mas a cabeça vivia intensamente e parecia estar em plena luz. No supremo instante, assemelhava-se ao rei do conto oriental, com o corpo de carne e as pernas de mármore. O bispo sentou-se numa pedra, e começou o ex-abrupto. Felicito, disse num tom de censura, porque ao menos não foi dos que votaram pela morte do rei.
O convencionalista pareceu não perceber a amargura subentendida naquele ao menos e respondeu. Todo sorriso desaparecera de seu rosto. Não vá me felicitar demais, senhor, eu votei pelo fim do tirano. Era a austeridade na presença da severidade. Que quer dizer com isso? Replicou o bispo. Quero dizer que o homem tem um tirano, a ignorância. É pela morte desse tirano que dei o meu voto, desse tirano que inventou a realeza, autoridade nascida da mentira, enquanto a ciência é a autoridade que surge da verdade. O homem deve ser governado pela ciência. E pela consciência, e acrescentou o bispo. Confunde-se com a ciência. A consciência é a quantidade de ciência inata que temos em nós mesmos. De Bienvenu ouvia, um tanto admirado, esse modo de falar tão novo para ele. O convencionalista prosseguiu, quanto a Luís XVI, não votei pela sua morte. Não me julgo com o direito de matar um homem, mas sinto o dever de exterminar o mal. Votei pelo fim do tirano, isto é, pelo fim da prostituição da mulher, da escravização do homem, da ignorância da juventude. Votando pela República, votei por tudo isso. Votei pela fraternidade, pela concórdia, por uma nova aurora. Acelerei a queda de preconceitos e erros. O fim dos preconceitos e falsas doutrinas gera luz. Nós fizemos a ruína do velho mundo, e esse mundo velho, vaso de misérias, derramando-se sobre o gênero humano, transformou-se numa taça de alegrias. Tristes alegrias, disse o bispo. Pode dizer, se quiser, alegria perturbada, e hoje, após a volta fatal do passado que se chama 1814, é melhor dizer alegria desaparecida. Infelizmente, a obra não estava perfeita, concordo, derrubamos as aparências externas do antigo regime, mas não lhe suprimimos as ideias. Não basta destruir os abusos, é preciso mudar os costumes. Desapareceu o moinho, mas o vento ainda sopra. Vocês destruíram. Destruir pode ser útil, mas não posso confiar numa destruição feita com ódio. O direito ao próprio ódio, senhor bispo, e o ódio do direito é fator de progresso. Isso não importa, e, diga-se o que se disser, a Revolução Francesa é o mais importante passo do gênero humano desde o aparecimento de Cristo. Digamos que foi incompleto, mas não deixa de ser sublime. A Revolução pôs à luz todas as incógnitas da sociedade. Amainou os ânimos, acalmou, pacificou, iluminou, fez rolar pela terra ondas de civilização. Foi sem dúvida uma ótima coisa. A Revolução é a sagração da humanidade. O bispo não pôde deixar de murmurar, o senhor acha? E o 93. O convencionalista aprumou-se em sua cadeira com solenidade quase lúgubre, tanto quanto é possível a um moribundo, gritou, ah! Eis que chegamos. 93. Eu já esperava por essa. Durante anos, foi-se acumulando uma nuvem enorme. Ao fim de 15 séculos, a nuvem despenca e vocês querem processar o trovão que se fez ouvir. O bispo sentiu que alguma coisa desaparecia de seu íntimo. Conteve-se, pois, e respondeu, o juiz fala em nome da justiça, o padre, em nome da bondade, que não é nada além de uma justiça mais elevada. Um trovão jamais se engana. E acrescentou com os olhos fixos no convencionalista, e Luís XVII. O pobre velho estendeu a mão e agarrou-se ao braço do bispo, Luís XVII. Vejamos, a quem lamenta o senhor? A criança inocente? Nesse caso, também eu me compadeço. O príncipe? Então preciso refletir. Para mim, o irmão de Cartouche pendurado pelos braços na place de greve até que a morte o viesse buscar, pelo único crime de ser o irmão de Cartouche, não é menos digno de compaixão que o neto de Luís XV, também inocente, martirizado na Tour do Temple, pelo único crime de ser neto de Luís XV. Senhor, disse o bispo, não me agrada a aproximação desses dois nomes. Cartouche e Luís XV? Mas por qual dos dois reclama o senhor? E ficou em silêncio.
O bispo quase se arrependeu de ter vindo, mas agora sentia-se estranhamente comovido. O convencionalista continuou. Ah! Senhor padre, o senhor não gosta das cruezas da verdade. Cristo, porém, as apreciava. Ele tomou uma vara e limpou o templo a chicotadas. Seu açoite, relampejando, era um rude enunciador de verdades. Quando exclamava Simite Parvulus, não distinguia entre criança e criança. Ele não se embaraçaria em aproximar o filho de Barrabás do filho de Herodes. Senhor, a inocência já é realeza suficiente. À inocência não importam os títulos. É tão sublime coberta de farrapos como envolta num manto de arminho ornado de flores de lis. É verdade, disse o bispo em voz baixa. Insisto ainda, continuou o convencionalista. O senhor falou em Luís 17. Entendamo-nos, se vamos chorar todos os inocentes, todos os mártires, todas as crianças, nobres ou plebeias, então, já lhe falei, é preciso começarmos a lamentar as vítimas anteriores a 93, anteriores a Luís 17. Chorarei com o senhor os filhos dos reis se o senhor chorar comigo os filhos do povo. Choro-os a todos, disse o bispo. E do mesmo modo, exclamou o G, se a balança pender, que seja para o lado do povo, sofredor há mais tempo. Houve ainda um momento de silêncio, interrompido pelo convencionalista. G apoiou-se nos cotovelos, e beliscando a face entre o polegar e o índex, como se costuma fazer maquinalmente quando se interroga ou se julga alguma coisa, voltou-se para o bispo, tendo nos olhos todas as forças da agonia. Foi quase uma explosão. Na verdade, senhor, o povo sofre há muito tempo. Além disso, por que veio falar-me a respeito de Luís 17? Eu não conheço o senhor. Desde que estou aqui, vivo nesta solidão, sozinho, sem sair jamais, sem ver outra pessoa a não ser esse menino que me ajuda. Seu nome, é verdade, já havia chegado confusamente até mim, e, devo dizê-lo, pronunciado com respeito, mas isso não quer dizer nada. Os espertos têm muitas maneiras de enganar a esse pobre povo. Aliás, não ouvi o barulho de sua carruagem, sem dúvida, deixou-a lá embaixo atrás do bosque, na encruzilhada do caminho. Garanto-lhe que não o conheço. O senhor diz ser bispo, mas isso não me diz nada sobre a sua pessoa moral. Em suma, repito-lhe a minha pergunta, quem é o senhor? Um bispo, quer dizer, um príncipe da igreja, um desses personagens cobertos de ouro e brasões, vestidos de rendas, com gordas sinecuras, em sua excelência o bispo de Digne, 15.000 francos fixos, 10.000 francos livres, total, 25.000 francos, com cozinhas, libréis e boa mesa, comendo gaivotas às sextas-feiras, pavoneando-se entre dois lacaios, em berlindas douradas, em carruagens particulares, em nome de Jesus Cristo, que andava descalço. O senhor é um prelado, e rendas, palácios, cavalos, criados, boa mesa, as sensualidades da vida, possui tudo como os demais e como eles goza de tudo isso, é verdade, mas não basta, e isso pode indicar tudo ou nada, sem me esclarecer sobre o seu valor intrínseco e essencial, sobre o senhor, que veio até mim provavelmente com pretensões de me trazer sabedoria. Afinal, a quem estou falando? Quem é o senhor? O bispo baixou a cabeça e respondeu, vermis sum. Um verme da terra andando em carruagens. Resmungou o convencionalista. Era a vez de G mostrar-se altivo e de o bispo mostrar-se humilde. O bispo replicou com doçura, seja. Mas explique-me, de que modo a minha carruagem, que está lá embaixo, atrás das árvores, a minha mesa o píparo e as gaivotas que como às sextas-feiras, de que modo as minhas rendas de 25.000 francos, o meu palácio e os meus lacaios podem provar que a piedade não é uma virtude, que a clemência não é um dever e que 93 não foi um ano de terror. O convencionalista passou as mãos pela fronte como para afastar uma nuvem. Antes de responder, disse, peço que me perdoe. Cometi um erro, o senhor está na minha casa, é meu hóspede. Devo tratá-lo com cortesia.
O Senhor discute as minhas ideias e é muito justo que eu me limite a combater seus arrazoados. Suas riquezas e prazeres são vantagens que tenho contra o Senhor, mas não é de bom tom servir-me dessas armas. Prometo deixá-las de lado. Agradeço, e disse o bispo. Continuou, voltemos à explicação que o Senhor me pediu. Onde estávamos mesmo? Que me dizia o Senhor? Que 93 foi um ano de terror. Inexorável, disse o bispo. Que me diz de Maraty batendo palmas à guilhotina? O que pensa o senhor de Bossuet cantando de D1 após as dragonadas? 26. A resposta era dura, mas ia direto ao alvo com a força de um estilete de aço. O bispo estremeceu e não lhe ocorreu resposta alguma, mas sentiu-se ofendido com essa maneira de falar de Bossuet. Os maiores espíritos têm seus fetiches, e, às vezes, sentem-se vagamente mortificados com a falta de respeito da lógica. O convencionalista ficou ofegante, os espasmos dos últimos momentos cortavam-lhe a voz, contudo conservava nos olhos perfeita lucidez de alma. Continuou, digamos alguma coisa ainda. Fora da revolução, que, considerada em seu conjunto, é uma imensa afirmação humana, 93, infelizmente, é uma réplica. O senhor acha-o inexorável, mas, e a monarquia? Carrier é um bandido. Mas que nome dará a Montreville? Fouquier-Tinville é um vagabundo, mas qual a sua opinião sobre Lamoignon-Banville? Maillard é horripilante, mas e Saul Tavannes? Père Duchesne é feroz, mas como chamaria o senhor a Père Letellier? Jordan Coupetet é um monstro, mas menos monstro que o Marquês de Louvois. 27 Meu senhor, eu choro Maria Antonieta, arquiduquesa e rainha, mas não deixo de lamentar essa pobre mulher huguenote que, em 1685, sob Luís, o Grande, veja a crueldade, enquanto dava de mamar a seu filho, foi amarrada ao pelourinho, nua até a cintura, seu seio enchia-se de leite e seu coração de angústia, a criança, conservada à distância, faminta e pálida, via cair o leite e gritava agonizante, o carrasco, então. Dizia a mulher, ao mesmo tempo mãe e nutriz, abjura. Dando-lhe a escolher entre a morte da criança e a morte de sua consciência. Que diz o senhor desse suplício de Tântalo 28 aplicado a uma mãe? Compreenda, meu senhor, a Revolução Francesa teve suas razões. Seu furor será perdoado pela posteridade. Seu resultado é um mundo melhor. Seus mais terríveis golpes são carícias para a humanidade. Vou resumir. Minhas razões são muito fortes. Ademais, pouco me resta de vida. E, deixando de olhar para o bispo, o convencionalista acabou de expor seu modo de pensar nestas palavras tranquilas. É verdade, as brutalidades do progresso chamamos de revoluções. Quando estas acabam, reconhece-se que a humanidade foi maltratada, porém não podemos negar que tenha progredido. O convencionalista estava certo de ter derrubado todas as trincheiras interiores do bispo. Contudo, ainda restava uma, e dela, última esperança da resistência de Bienvenu, saiu esta frase, na qual reapareceu quase toda a rudeza do início: o progresso precisa acreditar em Deus. O bem não pode ser servido pela impiedade. Um ateu é um péssimo condutor para a humanidade. O velho representante do povo não respondeu. Estremeceu, olhou para o céu e desse olhar, lentamente, brotou uma lágrima. Quando as pálpebras se encheram, a lágrima rolou pela sua face lívida, e ele disse, quase balbuciando, baixinho, para si mesmo, os olhos perdidos na imensidão ideal. Tu só existes. O bispo sentiu uma inexprimível comoção. Depois, o velho levantou um dedo para o céu e disse, e o infinito existe. Lá está ele. Se o infinito não tivesse um ser, o ser seria o seu limite, e ele não seria infinito, ou melhor, não existiria. Mas ele existe. Portanto, é um ser à parte. Essa objetividade do infinito é Deus. O moribundo pronunciara essas últimas palavras com a comoção de um êxtase, como se estivesse vendo alguém. Quando acabou de falar, seus olhos se fecharam.
O esforço deixará o exausto. Era evidente que acabava de viver num minuto as poucas horas que ainda lhe restavam. O que acabará de dizer o havia aproximado ainda mais daquele que preside a morte. Aproximava-se o supremo instante. O bispo percebeu-o, a hora se apressava e ele tinha vindo como sacerdote. Da extrema indiferença passou, gradativamente, à extrema emoção. Contemplou aqueles olhos fechados, tomou aquela mão enrugada e gélida e se inclinou para o moribundo, e esta é a hora de Deus. Não lhe parece que seria lastimável se nós nos tivéssemos conhecido em vão? O convencionalista abriu os olhos. Uma seriedade sombria encheu o seu olhar. Senhor bispo, disse ele, com lentidão que lhe adivinha mais da dignidade da alma que da prostração física, passei a minha vida na meditação, no estudo, na contemplação. Eu tinha 60 anos quando minha pátria me chamou e ordenou-me que participasse na solução de seus problemas. Obedeci. Havia abusos, e eu os combati, havia prepotências, e eu as destruí, havia direitos e princípios, eu os proclamei e confessei. O território tinha sido invadido, e eu o defendi, a França estava ameaçada, e ofereci meu peito para a sua guarda. Eu não era rico, sou pobre. Eu era um dos grandes do Estado, os subterrâneos do tesouro estavam atulhados de moedas de ouro e prata a ponto de ser necessário reforçar os muros prestes a se fenderem sob o peso de tanto dinheiro, e eu jantava por 22 soldos na rua de L'Arbre-Sec. Socorri os oprimidos e confortei os que sofriam. Rasguei, é verdade, a toalha do altar, mas foi para pensar as feridas da minha pátria. Sustentei a marcha ascensional do gênero humano, sempre para a frente, em direção à luz, e resisti às vezes ao progresso desapiedado. Ocasiões houve em que protegi meus próprios adversários, que são os senhores. Em Peteghem, nas Flandres, justamente no lugar onde os reis merovingios tinham seu palácio de verão, num convento de freiras de Santa Clara, vive atualmente a abadesa de Beaulieu, que eu salvei em 1793. Fiz o meu dever de acordo com as minhas forças e do melhor modo possível. Depois disso fui caçado, cercado, perseguido, difamado, ridicularizado, cuspido, amaldiçoado, proscrito. Muitos anos depois, com meus cabelos brancos, ainda vejo que há pessoas que se julgam no direito de me desprezar. Para essa pobre gente ignorante tenho a aparência de um condenado, aceito este isolamento provocado pelo ódio, sem odiar a ninguém. Hoje, tenho 86 anos e vou morrer. Que veio o Senhor pedir a mim? A sua bênção, disse o bispo. 29 e se ajoelhou. Quando o bispo levantou os olhos, o rosto do convencionalista revestiu-se de majestade. Acabava de expirar. O bispo voltou para casa profundamente absorto, não sei em que pensamentos. Passou toda a noite em oração. No dia seguinte, alguns curiosos mais afoitos tentaram falar-lhe do convencionalista G. Ele se limitou a mostrar o céu. A partir dessa época, redobrou de ternura e fraternidade para com os pequeninos e sofredores. Toda alusão ao velho malfeitor G fazia-o cair numa singular preocupação. Ninguém poderia negar que a passagem daquele espírito diante do seu e o reflexo de tão nobre consciência sobre a sua o tenham ajudado a aproximar-se da perfeição. Essa visita pastoral foi, naturalmente, ocasião para os diz-que-diz da população. Ela há lugar de um bispo à cabeceira de um moribundo dessa laia? Evidentemente, não havia esperança alguma de conversão. Todos esses revolucionários são relapsos. Por que ir até lá, então? Que foi ele fazer por aquelas partes? Devia estar muito curioso para ver como é que o diabo carrega uma alma. Um dia, uma nobre senhora, dessa variedade impertinente que se crê muito espiritual, dirigiu-lhe este xiste: Excelência, perguntam por aí quando é que Vossa Excelência começará a usar o barrete vermelho. Ora! Ora! Que cor mais extravagante! Respondeu o bispo. Felizmente, os que a desprezam num barrete a veneram em um chapéu. Capítulo 11. Uma restrição. Arriscar-se-ia muito a um engano quem, por tudo o que contamos,
concluísse ser de Bienvenu um bispo filósofo ou um vigário patriota. O encontro ou, quase que poderíamos dizer, a aliança com o convencionalista G deixou num estado de admiração que o tornou mais manso ainda. Isso foi o que aconteceu. Embora de Bienvenu nunca tivesse sido bom político, talvez seja aqui o lugar próprio para mostrar quais foram as suas atitudes nos acontecimentos da época, supondo que de Bienvenu jamais tenha pensado em tomar partido por esta ou por aquela ideia. Voltemos alguns anos atrás. Algum tempo depois da elevação do Sr. Myriel ao episcopado, o imperador nomeara o barão do império, ao mesmo tempo que outros muitos bispos. A prisão do Papa aconteceu, como se sabe, na noite de 5 para 6 de julho de 1809. Nessa ocasião, o Sr. Myriel foi chamado por Napoleão ao Sínodo dos Bispos da França e da Itália, convocado em Paris. O sínodo teve lugar em Notre-Dame, e sua primeira assembleia deu-se em 15 de junho de 1811, sob a presidência do cardeal Fesch. O Sr. Myriel estava entre os 95 bispos que aí compareceram. Esteve, porém, presente a uma única sessão e a 3 ou 4 conferências particulares. Bispo de uma diocese das montanhas, vivendo tão perto da natureza, no meio da simplicidade e privações, parecia-lhe que trazia àqueles eminentes personagens ideias que mudariam o clima da Assembleia. Voltou a Digne o mais depressa possível. Perguntaram-lhe por que voltará tão cedo. Respondeu: eu os estava incomodando. Levava-lhes ar puro. Minha presença fazia-lhes o efeito de uma porta aberta. Em outra ocasião, disse: que querem vocês? Aqueles senhores são príncipes e eu não passo de um pobre bispo camponês. A verdade é que ele não havia agradado. Entre outras coisas estranhas, numa ocasião em que estava no palácio de um de seus colegas mais notáveis, escapou-lhe esta: que belos relógios! Que ricos tapetes! Que bibliotecas formidáveis! Mas como isso tudo deve ser incômodo! Eu não quereria ter todo esse supérfluo a me gritar continuamente aos ouvidos, e há tanta gente com fome. Há tanta gente com frio. Há tantos pobres. Há tantos pobres. Digamos de passagem que não é nada inteligente odiar o luxo. Seria o mesmo que odiar as artes. Contudo, entre eclesiásticos, fora das cerimônias, o luxo é um erro. Parece revelar hábitos nada caridosos. Um padre rico é um contrassenso. O padre deve conservar-se junto dos pobres. Pode-se por acaso estar continuamente ao lado de tanta miséria, de tanto infortúnio, de tanta necessidade, sem se possuir sobre si mesmo um pouco dessa infelicidade, como se fosse a poeira do trabalho. Imaginem um homem próximo a um braseiro que não sinta calor. Ou um operário trabalhando sem descanso numa fornalha sem um cabelo queimado, uma unha suja, uma gota de suor, ou um pouco de cinza no rosto. A primeira prova da caridade de um sacerdote, sobretudo de um bispo, é a pobreza. Sem dúvida, esse era o pensamento do senhor bispo de Digne. Nem devemos crer que ele participasse das ideias do século a respeito de alguns pontos ainda mais delicados. Pouco se miscuía nas querelas teológicas do momento e calava-se sobre questões em que se comprometia a Igreja ou o Estado. Mas, se insistissem muito, mostrava-se mais ultramontano que galicano. Como procuramos fazer-lhe o retrato, e não queremos esconder nada, devemos dizer que ele foi completamente indiferente ao declínio de Napoleão. A partir de 1813, começou a aderir e aplaudir a toda manifestação hostil. Recusou ir vê-lo à sua passagem quando voltava da ilha de Elba e, em sua diocese, durante os 100 dias, absteve-se de ordenar preces públicas pelo imperador. Além de sua irmã, a senhorita Baptistine, tinha 2 irmãos, um, general, o outro, prefeito. Escrevia-lhes frequentemente. Foi, por um tempo, bastante rigoroso com o primeiro, porque, tendo missão a cumprir na Provença, na época do desembarque de Cannes, o general se pusera à testa de 200 homens e havia perseguido o imperador como se quisesse deixá-lo fugir. Sua correspondência continuou mais afetuosa para o outro irmão, o antigo prefeito,
bravo e digno homem que vivia retirado em Paris, na rue Cassette. Portanto, também de Bienvenu teve seus momentos de partidarismo, suas horas de angústia, suas nuvens. A sombra das paixões da época também passou por esse doce e grande espírito, todo ocupado nas coisas eternas. Certamente um homem de sua qualidade bem mereceria ficar isento de opiniões políticas. Ninguém, todavia, se engane sobre o nosso modo de pensar, absolutamente não confundimos o que comumente se chama de opiniões políticas com esse desejo imenso de progresso, essa sublime fé patriótica, democrática e humana que, em nossos dias, deve servir de base a toda inteligência generosa. Sem nos aprofundarmos em questões que não pertencem senão indiretamente ao assunto deste livro, diremos simplesmente isto: como seria bom se o contrassenso não tivesse sido partidário do rei, se o seu olhar jamais se tivesse desviado, um só instante, dessa contemplação serena onde vemos brilhar tão distintamente, acima das ficções e dos ódios deste mundo, acima desse vai-vem tempestuoso das coisas humanas, estas três puríssimas luzes, a verdade, a justiça e a caridade. Mesmo concordando que Deus não criou de Bienvenu para cargos políticos, compreenderíamos e acataríamos seu protesto, em nome da justiça e da liberdade, sua oposição altiva, sua resistência arriscada a Napoleão Todo-Poderoso. Mas o que a princípio nos agrada naqueles que sobem, agrada-nos menos nos que tombam. Não gostaríamos de lutar se não fossem os perigos. Os combatentes da primeira hora têm, como único direito, o fato de serem os exterminadores da última. Quem durante a prosperidade do inimigo não foi acusador obstinado deve calar-se na derrota. O denunciador das épocas de prosperidade é o único com direito a fazer justiça quando se der a queda. Quanto a nós, quando a providência entra em ação e castiga, deixamo-la agir. Em 1812, começamos a nos sentir desarmados. Em 1813, a covarde ruptura do silêncio desse taciturno corpo legislativo, encorajado pelas catástrofes, nada tinha que inspirasse indignação, e era um erro aplaudi-lo. Em 1814, diante dos marechais traidores, diante do Senado passando de degradação em degradação, insultando depois de haver divinizado, diante desses idólatras que fugiam cuspindo sobre o antigo ídolo, era dever de cada um desviar os olhos de tanta infâmia. Em 1815, como a catástrofe final já pairava no ar, como a França já sentia, trêmula, sua aproximação sinistra, como que já se podia distinguir vagamente Waterloo esperando por Napoleão, a sentida aclamação do exército e do povo aquele que já estava condenado pelo destino nada tinha de ridículo e, mesmo conservando-se reservado sobre o déspota, um coração como o de Bienvenu não podia deixar de reconhecer o que havia de augusto e de tocante à beira desse abismo, a estreita ligação existente entre uma grande nação e um grande homem. Excetuando-se esse fato, ele era e foi em tudo justo, equitativo, inteligente, humilde e digno, fazendo o bem e querendo o bem, o que é dupla beneficência. Era sacerdote, era sábio, era homem. Mas, é necessário que o digamos, mesmo em sua conduta política, que acabamos de reprovar e que somos levados a julgar, talvez, com demasiada severidade, mesmo em tais casos, era tolerante e indulgente, quem sabe, muito mais do que nós. O porteiro da Câmara de Digne tinha sido nomeado pelo imperador. Antigo suboficial da velha guarda, legionário de Austerlitz, mais bonapartista que a águia de Napoleão, escapavam-lhe, de vez em quando, palavras pouco prudentes, qualificadas então pela lei de sediciosas. Depois que tiraram a efígie de Napoleão das insígnias da Legião de Honra, nunca mais usou o uniforme militar a fim de não ser forçado a usar sua condecoração. Ele próprio, devotamente, havia tirado a efígie imperial da cruz que Napoleão lhe havia dado. No lugar, ficou um buraco que ele não quis disfarçar com coisa alguma. Antes morrer, e dizia, que levar sobre o meu coração esses 3 sapos, 30, e gostava de zombar de Luís XVIII, velho reumático com polainas de inglês. Por que não vai para a Prússia com sua barba de bode? E sentia-se feliz de poder reunir numa mesma imprecação as duas coisas que mais odiava, a Inglaterra e a Prússia. Tanto falou que perdeu o cargo. Ei-lo na rua, sem pão, com mulher e filhos para sustentar. O bispo mandou-o chamar,
repreendeu-o com brandura e nomeou-o porteiro da catedral. O Sr. Myriel era, na diocese, o verdadeiro pastor, o amigo de todos. Depois de 9 anos, à força de boas ações e amabilidades, de Bienvenu havia conseguido indigne uma espécie de veneração terna e filial. Mesmo sua conduta com relação a Napoleão foi aceita e como que tacitamente perdoada pelo povo, rebanho indeciso e bom, que adorava seu imperador, sem deixar de amar o seu bispo,